Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 12. Deixe sua Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 12. Quero hoje pensar com vocês, preparando o nosso coração para a Páscoa, pensar sobre o significado da Páscoa. O que é a Páscoa? A chegada da Páscoa, ela traz consigo bastante confusão. Afinal de contas, o que é a Páscoa? Páscoa é ovo de chocolate, o símbolo da Páscoa é um coelho. O que é que nós comemoramos de fato na Páscoa? O que é a Páscoa? Preparando-nos para a chegada desta que dista poucos dias de nós vamos deixar de lado apenas por hoje nossos estudos nos Salmos, para nos concentrarmos no significado bíblico da Páscoa. E se Deus nos permitir, na próxima semana, a gente retoma os Salmos. Páscoa vem do hebraico Pessar. Pessar significa passar sobre, passar por cima. Foi quando Israel, depois de 400 anos de escravidão no Egito, foi de uma forma miraculosa libertado por Deus e constituído como povo de Deus. A Páscoa era o pacto entre Deus e Israel. Deus cuidaria do povo de Israel e o povo, por sua vez, seria obediente ao seu Deus que os libertou. Com isso em mente, vamos ler juntos o que está aí em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 até o 13, em busca do significado da Páscoa. A primeira Páscoa. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito, e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E daqui que vem a palavra Páscoa, passar. Passarei por sobre aquela casa quando vir o sangue.
e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. É um texto muito rico, carregado de detalhes, e nós poderíamos gastar bastante tempo esmiuçando cada um deles, a fim de compreendermos melhor o significado da Páscoa. Mas eu quero fazer 3 observações, eu quero ver com vocês 3 aspectos. Primeiro, o cordeiro, depois o participante e, por fim, o sangue do cordeiro. Então nós vamos sobrevoar esse texto e vamos sobrevoar esses 3 aspectos separadamente: cordeiro, participante e sangue. Em seguida nós vamos ajuntar essas partes e, por fim, nós vamos comparar tudo isso com a pessoa de Jesus Cristo, buscando entender um pouco mais do significado cristão da Páscoa. Afinal de contas, a Páscoa judaica era uma profecia factual, ou seja, era um acontecimento que ela prefigurava e que se cumpriu em Jesus Cristo. Este era o significado, o intento original da Páscoa. Então nós vamos ver o cordeiro, o participante e o sangue do cordeiro. O cordeiro. Esse cordeiro, diz o texto no versículo 5, ele deveria ser sem defeito e macho de 1 ano. Por quê? Com 1 ano, o cordeiro já estaria na idade adulta. Tratava-se de um símbolo de Cristo. João, no seu evangelho, nós já estudamos isso quando estudamos o capítulo 1 de João. João capítulo 1, verso 29, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo iniciou seu ministério com 30 anos de idade. 30 anos de idade era quando o hebreu alcançava a sua plenitude física. A plenitude, o cordeiro de 1 ano, a plenitude física dele. E Cristo foi sim a semelhança daquele cordeiro que deveria ser sem defeito. Cristo foi sem pecado. Pedro fala sobre isso. Abra sua Bíblia comigo e veja, por exemplo, o que está escrito pelo apóstolo Pedro na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que dizem assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazia que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem defeito, nem mancha. Portanto, quando Êxodo 12, versículo 5, fala desse macho sem defeito, ele está fazendo uma alusão ao Cristo, ao Filho do Deus vivo, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e viveu uma vida sem pecado. Mas o texto de Êxodo 12, ele é interessante, porque diz que esse cordeiro, ele deveria ser comido com pães ázimos, ou pão sem fermento. Por que pão sem fermento? O fermento era símbolo de corrupção, de pecado. Como que é o fermento hoje? Hoje, quando você fala em fermento, você pensa numa substância química, num pozinho, que você mistura na massa e ela então fermenta a massa, não é verdade? Então, para nós fica meio sem sentido você pensar em pão ázimo ou pão sem fermento, porque hoje fermento é um pozinho, mas naquele tempo, fermento era uma comida azeda que era juntada à comida boa, para que essa comida azeda fermentasse a comida boa. É como antigamente quando se fazia coalhada, você pegava um pouquinho daquele leite já azedo, e você misturava aquele leite azedo no leite bom, e aquele leite bom virava o quê? A coalhada. Eu me lembro muito bem na infância, vendo minha avó, minha mãe fazendo isso. Então a imagem é muito clara, o cordeiro deveria ser comido com um tipo de pão que nunca tinha sido misturado com comida azeda.
com pecado. O versículo 8 também diz, em Êxodo 12, que o cordeiro deveria ser comido com ervas amargas, símbolo da escravidão, da amargura da escravidão no Egito. É isso o que está dito aí no versículo 8. O cordeiro, ele tinha que ser comido inteirinho, não podia sobrar nada, tudo deveria ser queimado, é o que está dito no versículo 10. E eu acho interessante, veja o que diz o verso 10. Aliás, verso 9: não comerão a carne crua nem cozida. Por quê? Naquele contexto, nos rituais pagãos de sacrifício, eles comiam carne crua, bebiam aquele sangue cru, vivo do animal, e Deus aqui não queria qualquer mistura com qualquer alusão a paganismo ou coisa do tipo. O animal todo deveria ser queimado, e veja o que estava incluído na queima do animal, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras deveriam ser assadas no fogo. Por que a cabeça? Todo tipo de pensamento e de impureza da mente que corrompe o coração humano deveria ser levado em sacrifício. Não que Jesus o tivesse. Jesus viveu sem pecado, mas ele nos substituiu lá. Então é como se o sacrifício desse cordeiro estivesse dizendo para nós que o fogo do sacrifício consome aquilo onde origina todo tipo de pensamento, as pernas que nos levam às práticas, e as vísceras, as entranhas do animal, onde na cultura hebraica as vísceras era onde residia todas as emoções das pessoas. Na cultura grega e ocidental, na nossa cultura hoje, aonde reside as nossas emoções, simbolicamente falando? No coração. Naquele tempo eram as vísceras. Aliás, você já reparou que quando você recebe uma carga muito pesada de emoção, geralmente você sente um desconforto intestinal? Você já passou por isso? Você já sentiu aquele frio na barriga, seja por uma emoção positiva ou negativa? Então, para o hebreu, as emoções ficavam aqui nas vísceras. E quando fala desse sacrifício das vísceras do animal, é como se estivesse dizendo que as emoções precisariam ser purificadas. Verso 10: não deixem sobras para a manhã seguinte, queimem o que não for consumido antes de amanhecer. Então, Jesus, ele deveria ser inteiramente comido, esse cordeiro. O que sobrasse deveria ser queimado, é um símbolo do sacrifício de Cristo, que foi totalmente consumido em favor do pecado da humanidade. E por isso que Paulo, gente, quando ele escreve falando do Cordeiro de Deus, Cristo, ele chama Cristo de nossa Páscoa. Abra e veja comigo 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 a 8, e veja o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Livrem-se do fermento velho. O que é o fermento velho? Lembra que eu falei da comida azeda? Livrem-se do azedume do pecado, digamos, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebramos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento, sem nenhuma mistura com o pecado. Então, Cristo é o nosso Cordeiro, ele foi inteiramente consumido em nosso lugar. E o Cordeiro simbolizava a obra de Jesus, a morte dele simbolizava a morte de Jesus por nós, e por causa do sangue do Cordeiro na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus, e por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de todos aqueles que creem em Cristo Jesus.
Então esse é o simbolismo do cordeiro. Agora, o que se fala sobre os participantes? Êxodo 12, veja comigo, a Páscoa lá em Êxodo 12, versos 3 e 4. Em primeiro lugar, a Páscoa deveria ser celebrada em família, em comunhão. Olha os versos 3 e 4 de Êxodo 12. Anunciem a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. A lição é muito linda para nós. Israel deveria se ver como uma comunidade, agora em comunhão, ao redor do cordeiro. Eles não eram mais uma massa de escravos como eles viveram no Egito. O que nós lemos aqui, portanto, meu povo, é um símbolo da igreja. A família de Deus, a família do Deus vivo. Cristo, quando Ele nos salva para vivermos na comunhão da igreja. Cristo não nos salva para vivermos no isolamento daquilo que muita gente hoje chama de cristianismo, sem ter que prestar contas uns para os outros. Não existe vida cristã genuína sem comunhão com a igreja. Não existe. Todos quantos, obviamente, guardadas as exceções, enfermidade, impossibilidade física ou de qualquer outra natureza alheia à sua vontade, mas geralmente todo o afastamento da comunhão da igreja significa vida vivida no fermento do pecado. E quando a gente olha para a Bíblia, especialmente aqui nessa Páscoa, a primeira Páscoa, essa prefiguração da igreja, a gente vê que quando o Senhor liberta o povo do Egito, uma das primeiras coisas que Ele faz é colocar esse povo em família, em comunhão, uns com os outros, repartindo uns com os outros do cordeiro. Eu consigo ver aqui, inclusive, uma imagem da ceia do Senhor, onde todos comem, todos recebem do pão, todos recebem do cálice, ao redor da mesma mesa, celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. É uma imagem linda essa dos participantes. A Páscoa, portanto, meu povo, nos remete a essa lembrança fundamental. A igreja que reconhece o valor de seus cultos solenes, de suas reuniões coletivas, a comunhão da igreja, a celebração da igreja em torno do Cordeiro. Outra coisa sobre os participantes, note o que diz o versículo 11 sobre como esses participantes tinham que comer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem. Não é roupa de festa, não é roupa de dormir. É roupa de viajante. Estejam de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Ninguém merece comer rápido, né, gente? Comer em pé, praticamente engolir a comida, mas é isso que está sendo requerido aqui. Por quê? Porque existe um simbolismo muito forte aqui. Deus estava lembrando esse povo que, conquanto eles não fossem mais escravos, eles eram agora peregrinos. O Egito não era mais o lugar deles, eles estavam agora a caminho do destino deles, da pátria deles, e portanto eles deveriam estar vestidos a caráter. Eles não deveriam comer aquela Páscoa acomodados demais no lugar onde estavam. Eles tinham que se ver com pressa de chegar ao destino deles. É uma imagem muito linda. Deus dizendo para nós, da mesma maneira, um crente compreende que ele é peregrino nesse mundo. Nós não vivemos aqui para sempre. Esse aqui não é o nosso lugar. Nós jamais poderemos ou deveremos nos sentir
plenamente confortáveis nessa vida. Aliás, é uma lástima quando o crente se conforma profundamente com essa vida, se agrada muito dessa vida. Esse texto nos mostra a Páscoa, a primeira Páscoa nos mostra que existe uma maneira correta de nos vestir, de comer, sempre fazendo-nos nos lembrar de que aqui não é o nosso lugar. Paulo fala disso. A igreja tem que compreender que ela é peregrina, que ela tem uma pátria melhor para ela. É o que Paulo diz em Filipenses 3:20, por exemplo, quando ele escreve: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e do céu nós aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 11:14-16, a gente lê o seguinte: evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, falando aqui do Egito. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Irmãos, a Páscoa judaica lembrava os judeus que eles foram resgatados do Egito e agora eram peregrinos a caminho da terra prometida. E é isso que a Páscoa para o cristão também deve representar. O cristão sabe que ele é peregrino nesse mundo que Deus lhe deu. E o cristão sabe que o destino final dele não é aqui. O texto que me vem à memória quando eu penso sobre essas coisas é um texto que geralmente, para nossa infelicidade, a gente só considera em momentos de cultos fúnebres. Mas é a plena realidade da vida cristã. João 14, de 1-6, quando Jesus diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A Páscoa nos faz lembrar disso. Aqui não é o nosso lugar. O Senhor foi adiante de nós preparar nossa morada. E Ele mesmo diz aqui: quando tudo estiver pronto, o que Ele vai fazer? Ele volta para nos buscar. A Páscoa nos faz lembrar que nós somos peregrinos em busca de uma pátria melhor, cujo acesso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E a última coisa que eu quero notar com você em Êxodo 12, volte-se lá para Êxodo 12, mais uma vez, por favor. Vamos pensar sobre o sangue do Cordeiro. O sangue era a cobertura que salvava, diz o texto. À meia-noite, o texto em Êxodo 12 diz que cairia juízo sobre o Egito. Mas, onde houvesse sangue na porta, teria salvação, não haveria juízo. Leia de novo comigo, Êxodo 12, versos 12 e 13. O texto é muito forte. Verso 12: nesta noite, passarei pela terra do Egito, e matarei todos os filhos mais velhos. É uma linguagem muito grave. E por que essa linguagem tem que ser assim tão grave? O que foi que Deus disse a Adão e Eva lá no Éden? Que quando comessem e se desobedecessem, certamente o quê? Morreriam. Paulo depois vai dizer: o salário do pecado é a morte.
É um texto contundente, é um texto duro, difícil, totalmente amargo para quem não tem a mente de Cristo. Como é que um Deus justo poderia fazer uma coisa dessas? Mas esse texto não quer que a gente pense tanto em nossa própria justiça, porque não há em nós justiça a parte de Cristo. Todos nós, sem Cristo, somos merecedores de morte eterna. E é isso que Deus quer que nós entendamos. Nessa noite, passarei em juízo pela terra. E assim será o grande dia, o dia do julgamento final. E o texto diz: e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal, e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Tremendo isso aqui. Onde houvesse sangue, haveria ali libertação, haveria ali vida. O sangue simbolizava o sangue que Cristo derramaria na cruz para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna, como a gente lê, por exemplo, em João 8, de 34 a 36, em 1 de João 1, versos 7 a 9. O sangue do Cordeiro que foi derramado e que foi aspergido nas portas das casas dos judeus, significava que os judeus estavam cobertos. Deus passaria por cima da casa deles. Deus não os julgaria. Da mesma maneira, quem está coberto com o sangue de Cristo, quem crê no sacrifício de Cristo, quem crê na cruz de Cristo, está coberto e não será mais julgado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. É isso que o texto ensina. Portanto, gente, a Páscoa do cristão não é ovo de chocolate. O símbolo da Páscoa não é um coelho. Isso é festa popular. A verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus Cristo morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com a nação de Israel, geopoliticamente falando. E quando Cristo morre na semana da Páscoa, ele faz surgir um outro povo, a igreja, um povo multirracial, multiétnico, um povo atemporal, sem geografia. E hoje, a festa da igreja de Cristo é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor substitui a Páscoa do judeu. Porque a ceia do Senhor é a celebração do sangue da nova aliança. É isso que está dito em Mateus 26, de 17 a 28. Em Lucas 22, de 14 a 20. E essa nova aliança no sangue de Jesus cancela aquela antiga aliança, Hebreus 8, de 9 a 13. Na Páscoa, nós cristãos temos que nos lembrar do seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa, aliás, gente, sempre foi a mensagem da igreja. Se você quiser saber o que a igreja primitiva pregava, qual era a mensagem dos apóstolos, leia, por exemplo, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, é a mensagem de Cristo que morreu no lugar do pecador, foi sepultado e ressuscitou, e todo aquele que nele crê, tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, livrando-o da morte, colocando-o na vida. Cristo morreu por nossos pecados. E assim como o Cordeiro que morreu para que os israelitas tivessem liberdade, Cristo morreu para nos salvar. Só que tem uma diferença.
entre o Cordeiro do Antigo Testamento e Cristo. Cristo ressuscitou. Por isso vale a pena crer nele e viver em novidade de vida na comunhão da igreja local. Agora, a gente não precisa ser rabugento, implicando com tudo, negando os aspectos culturais e festivos dos dias de Páscoa. Não é necessariamente pecado receber ou dar ovos de chocolate. Se você gostar, é claro. Se você puder comer, é claro. Se você tiver dinheiro para comprar um ovo, é claro. Afinal de contas, é tudo muito caro. Não é problema isso, necessariamente. Mas a verdadeira Páscoa para o cristão é poder dizer, primeiro, Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós para nos dar salvação. Segundo, nós fomos inseridos na igreja, a família de fé, e nós fomos convidados a, em família, celebrar a festa do Cordeiro. A nossa festa é a ceia do Senhor. Celebrando isso a caminho do céu, sabendo que o nosso lugar não é aqui, com pressa de chegar na nova vida, na nova Jerusalém. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo. Essa é a nossa Páscoa. E minha oração é que você, com isso em mente, celebre a verdadeira Páscoa. Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus querido, em nome de Jesus, como nós te louvamos pelo Cordeiro de Deus, Cristo, que tira o pecado do mundo. Como nós te agradecemos pela morte de Jesus em nosso lugar, dando-nos salvação. Como nós te louvamos a oportunidade que nos deste de viver em comunhão na igreja, de viver em família, a família que vive celebrando o Cordeiro, repartindo o Cordeiro uns com os outros. Como nós te louvamos pelo sangue de Jesus que nos cobre da ira e do juízo. Como nós te agradecemos pelo perdão dos pecados que há para nós em Jesus Cristo. Como nós te agradecemos pelo nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, Senhor. Ajuda-nos a celebrar a Páscoa este ano, de novo, com esta consciência. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.